Cut she neck with a razor first, and he blow he head with a dynamite. If a princess was my bride, I'd never commit suicide. But he blow the dynamite, he blow down the town, he blow the dynamite. He blow, mama, how he blow the dynamite. Então, dado esse quadro da semântica, dos 3 planos ontológicos, né, linguagem, é uma descrição muito geral aqui dos planos ontológicos, né? É claro que esse plano aqui da referência tem uma variedade enorme de entidades que são ontologicamente distintas aqui. Por exemplo, valores de verdade são entidades abstratas, da lógica, etc., que não tem nada a ver com garrafas de água, que são entidades concretas do mundo, que não tem nada a ver com esse ser aqui, que é um ser do mundo biológico, etc., etc. Então é uma variedade, e tem conceitos, etc. É claro que é uma distinção de planos do ponto de vista semântico. Esse é o recorte que nós estamos fazendo. Esses 3 planos, cada plano tem as suas regras de composicionalidade, as suas possibilidades de composicionalidade. Tá? Então, da mesma forma que você não tem aqui em cima um predicado se combinando com outro predicado, por exemplo, ir à feira ama voltar do cinema, não faz sentido, né? A expressão que você tem, isso não é uma fórmula permitida, digamos assim, no português. As regras sintáticas do português dizem que não. Quer dizer, se você programar um computador e entrar com essa expressão, o computador não vai entender. Se um computador for programado de acordo com as regras sintáticas do português, né? Ou então um nome depois do outro, Pedro Maria, simplesmente, tá certo? Também o resultado não é significativo. Não Pedro, a negação de Pedro, tampouco é significativo. Tá? Então, da mesma forma que existe uma espécie de isomorfismo entre os 3 planos. Isomorfismo no seguinte sentido: as regras de composição sintática são mais ou menos refletidas nas regras de composição de sentidos, tá certo? Que também são refletidas nas regras de composição da referência. Ok. Vamos focar um pouquinho agora, então, na questão de quando nós temos aqui em cima, quer dizer, como o Kripke fala algumas vezes, que a teoria de Frege é uma teoria que tem como paradigma de nome, ou paradigma de expressão referencial, descrições definidas. Então vamos focar nas descrições definidas, né? Se você ler sobre o sentido da referência, tá? E procurar a expressão descrição definida, você não vai encontrar, porque isso é uma expressão que foi introduzida por Russell algum tempo depois. O que você vai encontrar são alguns exemplos de descrições definidas, por exemplo, naquela nota de pé de página, se eu não me engano, a nota número 1, onde Frege está dando alguns exemplos de sentidos de nomes. Tá? Então ele diz, olha, o nome Aristóteles pode ser entendido como sendo o professor de Alexandre o Grande, ou o maior discípulo de Platão. Tá? Os exemplos que ele está dando ali do sentido do nome Aristóteles é do sentido de expressões que hoje nós chamamos descrições definidas. E uma descrição definida, acho que falamos em alguns vídeos para trás, ela é uma descrição definida, porque ela não é uma descrição indefinida. Uma descrição indefinida é uma descrição que se aplica a vários indivíduos. Tá? Então, azul, por exemplo, se aplica a esse indivíduo aqui atrás, mas se aplica a uma multiplicidade, se aplica a esse indivíduo também, se aplica a vários, ou a camiseta do Cruzeiro, e assim por diante. Tá? Então, um objeto azul é uma descrição, mas não é uma descrição que é indefinida. Tá? Um professor de filosofia se aplica a este objeto aqui, mas se aplica a vários outros objetos. Então é uma descrição indefinida. Tá certo? Por oposição ao que nós chamamos de uma descrição definida, que é uma descrição que supostamente captura ou se aplica a um e apenas um indivíduo. Tá? Então, por exemplo, presidente do Brasil em 2020, tá? Presidente do Brasil se aplica a vários indivíduos, tá certo? Mas presidente do Brasil em 2020 se aplica a um e apenas um indivíduo. A Constituição manda que se aplique apenas a um indivíduo. A menos que de agora até o final do ano haja alguma surpresa na política e nós tenhamos uma troca de presidente, aí vai se aplicar a dois, então vai deixar de ser uma descrição definida, tá? Vai passar a ser uma descrição indefinida. Tá? Ou seja,
o fato de uma descrição ser definida ou indefinida muitas vezes depende de contingências, depende de contingência da política, depende de contingência de como o mundo é e assim por diante. Tá? Mas vamos supor que não vai acontecer uma surpresa de agora até o final do ano. Então, o presidente do Brasil em 2020 é uma descrição definida, e no caso de descrições definidas, nós colocamos o artigo definido no início, tá? Para marcar que aquela descrição é uma descrição que é para um e apenas um indivíduo. Tá? Então, nós normalmente colocamos o presidente do Brasil em 2020 se nós queremos falar de uma pessoa determinada. Né? Se a gente não colocar o artigo definido na frente, nós apenas estamos querendo designar uma propriedade, a propriedade de ser presidente do Brasil em 2020, tá? Que é verdadeira de uma única pessoa e falsa de várias outras, mas eu quero falar de uma propriedade. Agora, se eu colocar o artigo definido na frente, o presidente do Brasil ou a primeira-dama do Brasil, eu quero indicar que essa expressão, tá, se aplica a um e apenas um indivíduo. Então vamos pensar nessas expressões, porque elas ocupam um papel central, tanto na filosofia de Frege, quanto na filosofia de Russell, quanto na de Kripke. Tá? Como eu disse, o exemplo que Frege dá na nota de pé de página de Aristóteles, o sentido da palavra Aristóteles pode ser entendido como o professor de Alexandre o Grande, né, supondo que só teve um, tá certo? Então, não sei se Alexandre o Grande teve mais de um professor, mas todo mundo fala que Aristóteles é o grande professor de Alexandre o Grande, tá? Ou então o mais famoso discípulo de Platão. Tá? São descrições definidas, ou seja, o sentido do nome Aristóteles é equivalente ao sentido de uma descrição definida. Então vamos olhar para descrições definidas, vamos ver o que elas têm de bacana, de especial, tá? O que elas têm. Então, veja a estrutura da descrição definida. De um lado, quer dizer, ela começa sempre com o artigo definido. No português nós temos dois, o artigo definido masculino e feminino. No alemão tem três, der e das. Quem aprendeu alemão sabe disso. No inglês só tem um, o de. Né? O inglês é uma língua meio... Bom, deixa pra lá. Então... Mas você pode pensar simplesmente na função lógica do artigo definido. A função lógica do artigo definido é indicar que a expressão que se segue tem um e apenas um objeto que cai sobre ela, ou que cai sob ela, ou que ela captura, ou que ela descreve. Tá? Então tem o artigo definido e depois o que segue é uma expressão predicativa, ou são expressões que designam propriedades. Tá? Então, o livro vermelho sobre o livro azul sobre a mesa de Marco. Tá? Eu estou querendo falar desse livro aqui. Tá? Ele é azul, tá sobre a mesa. Então, é o artigo definido. Então, ser livro está aqui, ser azul está aqui. Tá? São várias propriedades. Ser livro, ser azul e estar sobre a mesa de Marco. Tá? Então, nós temos o artigo definido seguido de três expressões predicativas ou conceituais. Tá? E essas expressões predicativas ou conceituais, elas capturam um e apenas um livro. Tá? Se eu pudesse mostrar para vocês, vocês iam ver que só tem um livro azul sobre a minha mesa. Tá? Então, essa expressão, o livro azul sobre a mesa de Marco, tá? Ela expressa um sentido, que é o sentido composto de ser livro, ser azul, estar sobre a mesa de Marco, tá certo? Expressa esse sentido e captura um único objeto, que é esse daqui. Então vocês entenderam o sentido e eu estou mostrando para vocês a referência nesse momento, tá certo? Mas e quando a descrição definida não consegue capturar, ela não descreve um único objeto, e sim mais de um objeto? Por exemplo, estudante de filosofia da Unicamp, ou estudante de filosofia da Unicamp. Tá? Ou então, quando a descrição definida ela não descreve objeto nenhum, como quando eu digo, por exemplo, o rei do Brasil em 2020. Rei no sentido de monarquia constitucional, não é rei no sentido de Roberto Carlos, o rei Pelé, é o rei no sentido de monarca, constitucionalmente sendo a autoridade mais... Não, alguém diz que existe o rei, ainda o Brasil ainda tem rei, porque é o descendente da família
real, de Bragança e Orleans, etc, etc, ele estaria lá só esperando o Brasil ter uma reviravolta para ele voltar e ocupar seu legítimo lugar de rei do Brasil. Não, estou falando de rei de acordo com a Constituição, tá? Rei monarca mesmo. O rei do Brasil em 2020. Né? Essa expressão, rei do Brasil em 2020, não descreve objeto nenhum. Porque não tem objeto nenhum que seja rei do Brasil. O Brasil nem monarquia é. Tá? Então, essas duas expressões, o estudante de filosofia da Unicamp, essas duas expressões são expressões patológicas, tá? Do ponto de vista semântico. Então, a primeira expressão, porque ela não descreve um objeto apenas, mas sim vários. O estudante de filosofia da Unicamp tem dezenas, talvez até centenas, tá? De estudantes de filosofia da Unicamp. Tá? Então ela não consegue ser uma descrição definida porque ela falha no item unicidade. Né? Ela falha no item unicidade. E a expressão o rei do Brasil em 2020 é também patológica, mas ela falha em outro item, ela falha no item da existência. Não tem ninguém que tenha essa propriedade de ser rei do Brasil em 2020. Então essas duas expressões, essas duas descrições definidas, se eu disser o estudante de filosofia me pagou uma cerveja, tá? E não tem ninguém implícito no meu discurso, né? Como eu dizer, olha, apareceu lá o fulaninho, o João da Silva, que é meu aluno de filosofia, e não é que o aluno de filosofia me pagou uma cerveja? Nesse caso é diferente, porque o aluno de filosofia, nessa sentença aqui, ele está tendo essa função anafórica, ele é uma anáfora. Eu estou falando, na verdade, do Zezinho da Silva, que eu introduzi no começo da história. Tá? Não é isso. Eu simplesmente começo a sentença aqui. O aluno de filosofia me pagou uma cerveja. Tá? Olha, como tem vários alunos de filosofia, tá? Então eu não estou falando de ninguém. Essa expressão aqui, ela não está tendo uma função referencial. Tá? Poderia ser interessante se todos os alunos de filosofia me pagassem uma cerveja. Isso seria ótimo, tá? Mas aí eu teria que dizer que todos me pagaram uma cerveja, e não que o estudante de filosofia me pagou uma cerveja. A colocação do o tem a intenção de que isso aí seja uma expressão referencial, esteja falando de um indivíduo determinado, mas não está, porque a descrição não captura apenas um indivíduo, e sim vários indivíduos, ela se aplica a vários indivíduos. Então essa é a patologia dessa expressão. Por outro lado, o rei do Brasil em 2020, no sentido não metafórico, o rei do Brasil em 2020 me pagou uma cerveja. Tá? Esse é mais patológico ainda porque não tem ninguém nesse caso para me pagar cerveja. Eu não posso nem dizer que isso é mais de uma pessoa pagando. Tá? Nesse caso não tem ninguém que corresponda a essa expressão, tem 0 pessoas que correspondem a essa descrição ser rei do Brasil em 2020, então a expressão o rei do Brasil em 2020 também está falhando na sua função ou no seu propósito referencial. Então são essas duas patologias que uma descrição definida pode ter, tá? Da perspectiva de Frege. Ela pode falhar se ela designar mais de um indivíduo ou se ela descrever mais de um indivíduo, tá? Ou ela pode falhar se ela descrever nenhum indivíduo. Então ela pode falhar se não satisfizer a condição de unicidade, ela pode falhar se não satisfizer a condição de existência. Se ela não satisfaz essas condições, o que acontece? Tá? Por exemplo, o rei do Brasil em 2020 me pagou uma cerveja. Tá? Me pagar uma cerveja é um conceito que pega objetos, pessoas e leva a valores de verdade. Tá? Mas qual é o objeto que ele pode pegar? Porque o rei do Brasil em 2020 não corresponde a nenhum objeto, tá certo? Então a sentença, o rei do Brasil em 2020 me pagou uma cerveja, é uma sentença que não tem valor de verdade, ela não tem referência. Assim como a descrição definida, o rei do Brasil em 2020, não tem referência, apenas sentido, a sentença, o rei do Brasil em 2020 me pagou uma cerveja, não tem referência, é dizer, não tem valor de verdade, mas tem apenas sentido. Apenas o sentido você entende, assim como eu. Tá? Você entende o sentido dessa sentença é que o rei do Brasil em 2020 me pagou uma cerveja. Tá certo? Mas se você é um pouquinho informado sobre fatos políticos, a história política do Brasil, você sabe que essa sentença não tem referência. Tá? É uma sentença que só pode ser usada na ficção, porque ela só expressa
um sentido, mas não tem referência, não tem valor de verdade. Por quê? Porque falta referência a uma parte da sentença, exatamente ao sujeito gramatical da sentença, ou exatamente à expressão que designa o argumento da função me pagar uma cerveja. Possivelmente você deve estar curioso para saber o porquê desse detalhe da semântica de Frege. Nós vimos nos vídeos aí atrás, nós fizemos um delineamento geral, bastante geral, da semântica de Frege. Nós vimos que nomes tenham sentido e referência parece bastante intuitivo, tá? Quer dizer, não só pelo argumento que Frege dá na introdução, ou no comecinho do ensaio sobre o sentido da referência, mas também simplesmente pensando sobre o assunto, como nós fizemos algumas vezes, né? O nome tem um referente, que é um objeto, está para um objeto, que é a sua referência, mas também o nome expressa uma forma de apresentação. Nomes diferentes do mesmo objeto têm diferentes formas de apresentação. Então, o nome tem referência. Mas para Frege acha que também predicados têm referência. A referência de predicados são aquilo que ele chama de conceitos, como nós vimos aí nos vídeos para trás. Tá? E sendo que um conceito é um tipo especial de entidade, é uma entidade funcional, é uma função que atribui valores de verdade a objetos. Tá certo? Tem filósofos que não estão de acordo com isso. Tem filósofos que acham que tudo bem dizer que um nome tem referência, evidente, a gente usa o nome para se referir, mas predicado referir não soa razoável. Tá? Um desses filósofos é o norte-americano John Searle. Você pode ler um capítulo, se você está interessado pelo assunto, você pode ler um capítulo do livro dele chamado Speech Acts. Atos de fala, Speech Act, tem uma tradução em português, é um capítulo falando sobre referência e sentido. Ele diz, para nomes, claro, nomes têm referência e têm sentido, mas predicados, a função de um predicado não é se referir a nada. Tá? Nós usamos predicados para predicar, tá certo? Essa é a função fundamental de um predicado. Então não faz, segundo Searle não está de acordo com Frege, de que no plano dos nomes tem referência aqui, objetos. No plano dos predicados tem referência aqui, que são os conceitos. É um tipo diferente de entidade, mas o esquema, expressão, sentido, referência é basicamente o mesmo. Searle não está de acordo, mas Frege insiste, Frege acha que é assim. Tá? Agora, o que você deve estar curioso é para saber a razão pela qual, para Frege, sentenças, que são combinações de nomes com predicados, por que sentenças também têm referência? Sentença ter referência significa, olha só, se sentença ter referência, significa que ela é uma espécie de nome, tá certo? É uma assimilação da categoria de sentenças à categoria de nomes, é isso que no fundo Frege está fazendo, tá certo? Então você deve estar curioso em saber por que Frege acha que sentenças têm referência, em primeiro lugar, e em segundo lugar, mais curioso ainda, quer dizer, uma tese que parece mais exótica ainda, é essa de que a referência de sentenças são valores de verdade. Tá? Então, uma sentença verdadeira se refere ao verdadeiro, uma sentença falsa se refere ao falso. Tá certo? Novamente, tem muita gente que não está de acordo com isso, tem filósofos da linguagem que acham que foi um exagero de Frege. Tudo bem dizer que nome tem referência, que predicados tenham referência já é meio difícil de engolir. Agora, tem filósofos que acham que dizer que a sentença tem referência não é impossível de engolir, e mais impossível de engolir ainda é dizer que a referência da sentença são valores de verdade, esses objetos extremamente abstratos, né? O verdadeiro e o falso. Mas Frege tem um argumentozinho, se você leu até lá, você deve ter visto um argumento sobre o sentido da referência. Em algum momento ele diz o seguinte: bom, até aqui nos ocupamos de sentido e referência de nomes e de expressões predicativas. Mas e a sentença? Será que a sentença também, sentenças completas, será que elas têm referência? E se elas tiverem referência, qual seria a referência de uma sentença? Tá? É um argumentozinho bonitinho, aqui é uma preciosidade que eu estou fazendo, porque afinal de contas esse aqui não é um curso sobre Frege, é um curso sobre Kripke, tá? Mas eu não resisti, porque é muito bonitinho e é interessante, é para vocês mostrarem, para vocês verem que não é simplesmente uma ideia arbitrária que saiu da cabeça de Frege. Aliás, quem faz curso de lógica hoje em dia, lógica proposicional, a primeira coisa que faz
introduzir variáveis proposicionais, P, Q e R, etc., e introduzir valores semânticos para essas variáveis proposicionais. Tá? Quais são os valores semânticos que vocês introduzem no primeiro curso de lógica? É o verdadeiro e o falso, são valores de verdade. Então, embora as pessoas achem esquisito o que Frege fez, que é atribuir verdade ou falsidade, verdadeiro ou falso, como sendo um referente de sentenças, é isso que você faz num curso de lógica elementar. Você está assumindo que o valor semântico de uma variável proposicional, ou uma letra sentencial, tá, é o verdadeiro ou o falso. Tem dois e apenas dois. Tá? Mas vamos passar rapidinho, então, o argumento de Frege. Tá? O argumento começa da seguinte maneira. Vamos tomar como ponto pacífico, tá? Eu estou reproduzindo o argumento de acordo com o pensamento de Frege, mas evidentemente não de acordo com as palavras que ele fez. Vamos assumir que uma sentença expressa um pensamento. Tá? Vamos assumir que uma sentença expressa um pensamento, evidente. 2 mais 2 igual a 4 expressa um pensamento. 2 mais 2 igual a 7 também expressa um pensamento. Napoleão é o presidente do Brasil em 2020, né? Expressa um pensamento, tá certo? Então vamos assumir que sentenças expressam pensamentos e vamos perguntar se esse pensamento, esse sentido, poderia ser a referência da sentença, tá certo? Quer dizer, pode ser que para nomes sentido é uma coisa, referência é outra, para predicados sentido é uma coisa, referência é outra, mas poderia ser que para sentenças o sentido da sentença seria a própria referência. Né? Frege diz, não dá. Não dá pela seguinte razão. Pegue um pensamento. Tá? Por exemplo, Nicolau Copérnico, tá? Acreditava que a Terra gira em torno do Sol. Tá certo? Nicolau Copérnico acreditava que a Terra gira em torno do Sol. Tá? Isso expressa um pensamento, sim ou não? Sim. Tá? Se o pensamento fosse a referência da sentença, ele não poderia ser alterado quando você tirasse uma parte da sentença que tem uma certa referência, uma sub-referência, e substituísse por outra expressão que tem exatamente a mesma referência. Tá? Então, tira a expressão sol. Né? Considera aí, anota numa folha de papel para você não se perder. Anota a seguinte sentença: Copérnico acreditava que a Terra gira em torno do Sol. Nós estamos falando de um astrônomo de centenas de anos, vários séculos para trás. Ele acreditava que a Terra gira em torno do Sol. Então, tira a expressão Sol, que está aí tira a expressão Sol e coloca no lugar dela uma outra expressão que tem a mesma referência, que é a referência para o Sol. Então, por exemplo, a estrela composta basicamente do gás hélio, e que está exatamente a, sei lá, uns X milhões de quilômetros da Terra. Coloca essa expressão aí. O que resultou é o mesmo pensamento? Não é o mesmo pensamento, porque o primeiro pensamento era Copérnico acredita que a Terra gira em torno do Sol. Isso é verdade, isso é um pensamento. Tá? Agora, se você tirar Sol e colocar uma outra coisa que se refira ao Sol, mas tem um outro sentido, você vai estar alterando o pensamento. Tá? Então, Copérnico acreditava que a Terra gira em torno da estrela cuja predominância é do gás hélio, não sei o que. Na época de Copérnico nem se sabia o que é o gás hélio, tá? E nem se tinha ideia da distância, quer dizer, uma ideia precisa da distância entre o Sol e a Terra. Tá? Então, você alterou completamente o pensamento. Tá? Deixa eu ver se eu dou um outro exemplo. Eu acredito que 2 é um número par, por exemplo. Tá? Então, quando eu digo 2 é um número par, eu estou expressando um pensamento. Tá? É um pensamento. Agora, eu posso trocar o número 2 por outra expressão que tenha exatamente a mesma referência. Então, o número de gols no último confronto entre o Palmeiras e o Flamengo é par.
Eu tirei a expressão 2 e coloquei ali uma outra expressão mais complexa que se refere exatamente ao número 2 também, porque houve 2 gols no último confronto. Tá? Eu tirei uma expressão que tinha uma certa referência e coloquei outra expressão que tem a mesma referência. Então a referência do todo não deveria mudar, tá? Mas o pensamento muda. O pensamento muda. Nesses dois exemplos aí, o pensamento mudou. No exemplo de Copérnico e nesse exemplo aqui, dos gols, o pensamento mudou. Mas a referência deveria ficar inalterada se você trocar apenas uma expressão que tem uma referência por outra expressão que tem a mesma referência. O pensamento não fica inalterado, então o pensamento está desclassificado como bom candidato para ser a referência de uma sentença. Tá? Então, essa primeira possibilidade, será que o pensamento é a referência da sentença? Desclassificado, porque o pensamento não serve para ser a referência da sentença, tá? Porque o pensamento ele não se mantém o mesmo quando você troca expressões que tem, você substitui uma expressão por outra que tem a mesma referência, e deveria permanecer o mesmo se fosse um candidato para referência. Então, o pensamento não é um bom candidato. Então, a segunda pergunta de Frege é a seguinte: mas será então que sentenças têm referência? Será que elas não têm apenas um pensamento, apenas o sentido? Né? E ele mesmo responde, ele diz: olha, a única coisa, não, porque na ciência nós buscamos a referência das expressões. Né? A gente busca a referência, por exemplo, da expressão o número de prótons do tungstênio. A gente busca a referência, a gente tenta descobrir qual é a referência disso aí. Então ele diz: se o sentido da sentença fosse a única coisa que nos importasse, isso então não faria sentido nós buscarmos a referência de expressões na ciência. Mas é isso que a gente faz o tempo todo na ciência. Na ciência a gente busca a referência das expressões. Tá? Nós buscamos a referência a referência da expressão a cura da Covid. Está todo mundo buscando, todos os laboratórios, não todos, mas uma quantidade enorme de laboratórios do mundo está buscando a referência dessa expressão, a cura da Covid, tá? A droga que mata o vírus da Covid. Tá? A origem do universo, né? A origem do universo físico. Tá uma parte muito grande da ciência está buscando a referência dessa expressão. Então Frege diz: não faria sentido a ciência buscar a referência das expressões se a gente estivesse satisfeito apenas com o pensamento, apenas com o sentido. Então significa que sentenças têm sim referência, mas não pode ser o pensamento. Nós já vimos isso. Tá? Na primeira etapa do argumento, nós vimos que não pode ser o pensamento. Então sentenças têm referência, mas não pode ser o pensamento. O que pode ser? O que sobra para ser candidato à referência da sentença? Frege diz: a referência de uma sentença tem que ser uma coisa que fica inalterada quando você troca uma expressão da sentença por outra que tem a mesma referência. Tá? Tem que ficar inalterada. E qual é a única situação na qual a gente vai buscar? Estou concluindo o argumento quase nas palavras dele. Qual é a coisa que nos importa quando nós vamos buscar a referência de expressões no mundo? Né? A gente vai investigar a cura da Covid, a cura do HIV e etc. O que é que nós estamos interessados, em que nós estamos interessados quando a gente vai buscar a referência das coisas? Né? Resposta dele: nós estamos interessados na verdade ou na falsidade das sentenças. Então é a verdade ou falsidade das sentenças é que nos motiva, tá certo, a buscar no mundo a referência das partes da sentença. Tá? Então, digamos assim, a gente busca referências no mundo quando nós temos um olho para a verdade ou para a falsidade. Né? A falsidade é tão importante quanto a verdade. Né? A ciência se ocupa também de descobrir quais são as sentenças falsas. Tem uma quantidade enorme de sentenças, por exemplo. Eu tenho todo o interesse que a ciência prove que a Terra é plana, é falso. Tá certo? Mas há uma quantidade. Então, a conclusão de Frege é: o verdadeiro ou o falso é a verdade ou falsidade que nos motiva a buscar referências no mundo. Então, deve ser isso que é a referência das sentenças. Né? Bonitinho o argumento, né? Mas não, evidentemente que não prova exatamente tudo que Frege enxerga nele. Né? Ele enxerga a verdade ou falsidade
como sendo objetos, tá? Como sendo objetos, quer dizer, dado que sentença tem referente, e o referente só nos interessa quando a gente está pensando na verdade ou na falsidade, então a verdade ou a falsidade, o verdadeiro ou o falso, é que são os referentes da sentença. E ele considera esses referentes como sendo objetos, da mesma maneira que o referente de Bertrand Russell, o nome Bertrand Russell é um objeto.